No mês das crianças, na semana do Dia das Crianças, vamos falar sobre algumas das primeiras obras de alguns dos maiores artistas de todos os tempos, algumas das quais foram feitas quando eles ainda eram eles próprios crianças, depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre não exatamente a infância de alguns grandes artistas, mas alguns trabalhos que foram feitos quando alguns dos maiores artistas de todos os tempos ainda eram eles próprios crianças ou pré-adolescentes ou ali entrando na adolescência. Alguns eram crianças mesmo. Então, vamos aproveitar que estamos aí na semana do Dia das Crianças e vamos falar sobre alguns trabalhos que se conhece, que foram feitos por alguns dos maiores artistas de todos os tempos, quando eles ainda estavam na infância ou ali, no finalzinho dela. Mas antes de entrar nos trabalhos, vou pedir para, caso você ainda não assine o canal, para assinar. Você também deixar o like nesse vídeo para ajudar a chegar a mais pessoas, ajuda a divulgar o que eu estou fazendo, né? Então, agradeço mais uma vez tanto a assinatura do canal quanto o seu like, e vamos a esses trabalhos, começando por ninguém menos que Leonardo da Vinci. O trabalho é de Leonardo da Vinci e se chama Landscape for Santa Maria della Neve. A primeira obra sobrevivente do Leonardo da Vinci tem cerca de 550 anos. O desenho, executado a lápis e tinta, mostra o Vale do Rio Arno em grande detalhe e o castelo de Montelupo, na Toscana, não muito longe da cidade natal de Leonardo, que era Vinci, daí o nome Leonardo da Vinci, né? Graças à data na folha, a gente pode saber que esse desenho foi feito em 5 de agosto de 1473, quando Leonardo tinha feito 21 anos e era ainda aluno do escultor e pintor florentino Andrea del Verrocchio, com quem ele estudou por 4 anos. Naquela época, ele trabalhou repetidamente em sessões ou figuras individuais nas pinturas de seu mestre em sua oficina. No entanto, o esboço é o primeiro trabalho que Da Vinci realizou por conta própria e que sobreviveu até hoje. Foi apresentado ao público um azulejo de Majolica que remonta a 1471 e diz que representa uma obra ainda anterior de Leonardo da Vinci. Tem trabalhos feitos por artistas ainda na infância ou na adolescência e em primeiros trabalhos, mas também em autorretratos. Esse aqui é um muito especial. Estamos falando de Albrecht Dürer, o Self-Portrait de 1484. E pode-se falar com segurança de gênio juvenil quando se trata do primeiro dos muitos autorretratos de Albrecht Dürer. É um desenho de caneta prateada que Albrecht fez então com 13 anos, em 1484, em papel branco com primer. Naquela época, ele era aprendiz na oficina de ourives de seu pai em Nuremberg. Ele deveria seguir os passos de seu pai, mas talvez tenha sido esse excelente autorretrato e A Madonna com dois Anjos, concluído no ano seguinte, que levou Albrecht Dürer Sênior a liberar seu filho de sua própria oficina e colocá-lo no estúdio do pintor e mestre de estilografura, Michael Wohlgemuth. O terceiro é um da super maravilhosa Artemisia Gentileschi, Susanna and the Elders, de 1610. A mais antiga obra conhecida de Artemisia Gentileschi mostra a opressão da bela Susana por 2 velhos, uma cena do livro do Antigo Testamento de Daniel, que era popular entre os pintores da Era Barroca. Após um longo período de incerteza, a data na foto foi determinada por um exame de raio-x como sendo 1610. Artemisia tinha então feito 17 anos e trabalhava como aluna de seu pai, o pintor Orazio Gentileschi, em sua oficina em Roma. Em 1611, o pintor Agostino Tazzi, um colega do seu pai, violentou sexualmente a Artemisia em seu estúdio, para onde ela tinha sido enviada para aperfeiçoar sua técnica. Após essa agressão, a Artemisia pintou obras como Judite e Holofernes, retratando figuras femininas fortes. Lembrando que é muito complicado falar, o nome do crime, que foi cometido contra a Artemisia, aquele que começa com E e termina com PRO, porque o YouTube pode cortar o vídeo, mas é disso que se trata. A história dela é bastante conhecida, ela lutou muito para levar o seu agressor à cadeia, apoiada pelo seu pai, um processo que foi público, porque o seu pai já era uma pessoa conhecida, assim como o agressor. Ela tinha 18 anos, ela levou o processo adiante, durou por volta de 1 ano, até que, eventualmente, a culpa do agressor tivesse sido reconhecida
Então ela foi muito corajosa na época de se expor como ela se expôs e né, foi um caso muito falado na época. Então quando a gente fala dela, é impossível não se lembrar dessa passagem da biografia dela, mas é claro que não devemos reduzi-la somente a isso, porque ela como pessoa, como artista, como mulher, muito maior do que, né, esse crime que foi cometido contra ela. Mas é muito comum se falar sobre esse ocorrido quando se fala dela, até porque né, tá em tudo quanto é lugar. Quem pesquisar sobre ela invariavelmente vai se deter nessa passagem da vida dela, mas é claro que ela é muito maior do que esse evento, e eu prometi e vou fazer um vídeo falando só sobre ela, porque realmente a obra dela é fantástica. Continuando, vamos para Claude Monet. Monet é uma obra de 1858. Quando o jovem Claude Monet estava crescendo em Le Havre, ele desenhava caricaturas de seus professores e colegas de escola. Esse aqui, ele tinha então entre 17 e 18 anos. Seu professor de desenho na escola, o pintor Jacques-François Auchard, viu seu talento e organizou encomendas para suas caricaturas. Monet assinou como O. Monet, pois seu nome completo era Oscar Claude Monet. De Monet para outro gigantesco e de um impressionista para o pós-impressionista, vamos agora para a primeira obra conhecida de Vincent van Gogh. Van Gogh, 87 Hackford Road, de 1873 ou 74. Van Gogh é conhecido por ser um dos lançamentos tardios entre os artistas, né? Ele começou um pouquinho mais tarde. Foi só em 1880 que decidiu ser pintor, e ele já tinha aqui 27 anos. Seguiram-se 10 anos artísticos extremamente produtivos e inovadores, que terminaram abruptamente em 1890, quando o torturado artista cometeu suicídio. Se em 1880 foi o início oficial da carreira artística de Van Gogh, ele parece ter experimentado no campo antes, como foi evidenciado por um desenho que foi encontrado em uma casa na Hackford Road. A primeira carreira de Van Gogh foi no comércio de arte junto com seu irmão Theo. Aos 16 anos, começou a trabalhar no comércio internacional de arte com um tio que iniciou ele e ao Theo nesse ofício, né? Um trabalho que o levou a Londres em 1873, onde se mudou para um apartamento na Hackford Road e presumivelmente desenhou um esboço de sua casa. O próximo é de um dos grandes gênios, talvez o maior gênio artístico do século XX, Pablo Picasso. E esse sim, não apenas não teve um começo tardio, como teve um começo bastante cedo, pois ele terminou a formação clássica com 15 anos. Sim, com 15 anos ele já tinha feito toda a formação clássica e já era um artista diplomado. Depois, quando ele desenvolveu o cubismo com toda a sua complexidade filosófica, da qual eu já falei aqui, mas que muitas vezes era dito que eram apenas esboços de criança, ele respondia: eu passei uma vida aprendendo a pintar como Rafael para poder pintar como uma criança. Se vocês querem saber como ele de fato pintava quando ele era uma criança, temos um exemplo aqui agora. Picasso cresceu com duas irmãs mais novas em Málaga, Andaluzia, onde começou a desenhar e pintar aos 3 anos de idade. Quando tinha 8 anos, seu pai, o pintor e professor de arte José Ruiz Blasco, o levou a uma corrida, uma tourada. O menino ficou tão impressionado com o evento que fez em casa uma pequena pintura a óleo retratando um picador, uma espécie de toureiro. O tema das touradas manteve Picasso ocupado ao longo de sua carreira. São particularmente conhecidas suas 26 águas tintas, que fez em 1953 como ilustração de uma nova edição do Manual para Matadores La Tauromaquia, criado em 1796. Este aqui é um muito especial e foi feito atrás de um boletim de escola, ou seja, né, é de uma criança qualquer, numa escola qualquer, que fez esse desenho simplesmente maravilhoso. Eu disse criança qualquer, mas não exatamente assim, porque estamos falando de ninguém menos que Edward Hopper. A melancolia, a solidão e talvez a saudade de terras distantes parecem estar expressas nesse desenho de um menino à beira-mar que Edward Hopper, então com 10 anos, fez em 1891. Edward Hopper cresceu em Nyack, Nova York. Da janela de seu quarto, ele podia ver o rio Hudson no final da rua. Ele ficou particularmente encantado com os barcos de lá e se tornou um marinheiro entusiasmado. Hoje, embora seja conhecido principalmente por suas fotos urbanas, Hopper permaneceu fiel ao tema marítimo ao longo de sua vida. Os arredores de sua casa de verão em Cape Cod, Massachusetts, eram perfeitos para a inspiração artística. O próximo
não tinha 10, tinha menos ainda, e é o primeiro desenho conhecido de ninguém menos que Paul Klee. E este é Lady with a Parasol, de 1883 ou até 85. O desenho de uma senhora elegante com guarda-sol de Paul Klee foi feito quando o futuro expressionista tinha apenas entre 4 e 6 anos. O jovem Klee já fazia seus primeiros esboços em inúmeros desenhos e uma carreira como pintor parecia iminente. Porém, seus pais tinham outros planos para ele. Ambos eram músicos e seu pai, Hans Wilhelm, trabalhava como professor de música, sua mãe, Ida, era cantora e eles também tinham uma carreira musical em mente para seu filho. Klee recebeu aulas de violino e dominou o instrumento de cordas aos 10 anos de idade e tocou ao longo de toda a sua vida. No entanto, ele era mais atraído pela pintura e foi para Munique depois de se formar no ensino médio para estudar arte. Uma próxima é uma da Georgia O'Keeffe chamada Untitled, feita em 1901 ou 2. No decorrer de seu longo relacionamento e casamento com Georgia O'Keeffe, o fotógrafo Alfred Stieglitz ficou fascinado pelas belas mãos da pintora, que ele repetidamente retratou em suas fotos. Curiosamente, uma mão é justamente o tema do primeiro desenho sobrevivente de O'Keeffe. O desenho foi feito na Academia do Sagrado Coração em Madison, Wisconsin, onde Georgia O'Keeffe, com 14 anos, frequentava na época. Aulas de desenho também faziam parte do currículo da escola católica e a primeira tarefa era desenhar a mão de uma boneca. Em sua primeira tentativa, a futura artista recebeu críticas tão severas que trabalhou incansavelmente na segunda versão. O professor ficou tão entusiasmado com esse segundo desenho que escreveu o nome de O'Keeffe nele e colou a folha na parede da sala de aula. O próximo é de Salvador Dalí, Landscape near Figueres, de 1910. O futuro mestre do surrealismo, Salvador Dalí, nasceu em Figueres, na Catalunha, na Espanha. Ele sabia desde jovem que queria fazer grandes coisas. Eu queria ser cozinheiro aos 6 anos. Aos 7, eu queria ser Napoleão, confessou ele em sua autobiografia. Além de suas ambições culinárias, Dalí também era artisticamente ativo aos 6 anos de idade, como evidenciado por sua primeira pintura a óleo mostrando a paisagem perto de sua cidade natal. Naquela época, ele se inspirou nos impressionistas e no trabalho de Cézanne. E é interessante ver esses primeiros trabalhos, porque muito se fala, né, se o talento é inato, se é algo construído, se a gente já nasce com algumas inclinações naturais ou não, se existe já algo, né, de genético, algo que nasce com a gente, algo que já vem pronto e que vai ser desenvolvido ao longo da vida. É uma reflexão assim, né, bastante, não apenas na arte, né, em campos, muitos, né, que a gente vê às vezes né, pessoas assim muito fora da curva, no esporte né, tem essa discussão, né, em outras artes como a dança, às vezes na tecnologia, quando você pega, né, ou qualquer, né, em casos Einstein, né, um Bill Gates, Steve Jobs, pessoas assim muito extraordinárias, e se pensa muito, né, da onde vem isso? Se é uma coisa que já vem pronto, se é uma coisa que a pessoa desenvolve, se é uma mistura, se é multifatorial, então tem também muito interesse, tem um caráter, né, muito obsessivo, um caráter muito de uma disciplina muito grande, um foco muito grande, né, um tipo de personalidade muito específico para chegar naquele nível, né, de grandeza de uma certa coisa. É claro que em casos como o esporte e a dança, por exemplo, tem o corpo que é muito importante, né? Você tem que ter um corpo muito favorável para um certo tipo de atividade. Né? Mas então tem toda essa questão do interesse, do foco, da disciplina, da capacidade da capacidade, né, de se reerguer, da persistência, da resiliência, mas também, né, se tem, no caso da música, né, um certo ouvido especial, enfim, é uma coisa que é muito discutida. Então também é muito interessante a gente ver trabalhos muito, né, anteriores, desde, né, o Klee, que estava desenhando com 6, 7, 8 anos, assim como o Salvador Dalí, ou no caso um desenho feito pelo Picasso, uma obra feita ao Picasso, ou também uma obra feita pelo Picasso aos 13 anos, 2 anos antes dele se formar na escola de arte, sendo que ele se formou muito cedo, que ele se formou aos 15, e no caso do Picasso, né, a gente sabe que também existia, né, uma coisa, né, ele era um desenhista dos melhores da história da arte, sem dúvida alguma, mas também tinha uma coisa, né, uma ambição filosófica, tinha uma coisa, né, um perfil de busca científica, assim. Por outro lado, a gente tive um Van Gogh que começou tarde e teve uma carreira de 10 anos, né? E é um gênio desse, assim, que
né? Eu já falei aqui, eu acho que a gente ainda não entendeu muito bem Van Gogh, não apenas como artista, mas como personalidade, o fenômeno social Van Gogh, né? Como que a sociedade não entendeu aquilo, como que aquele homem não, talvez, né, também não conseguiu se entender com a sociedade. Eu acho que Van Gogh é uma coisa tão complexa que eu acho que a gente, como sociedade, até hoje não entendeu muito bem. Acho que a gente ainda não digeriu, né? Tudo é tão enorme quando se fala dele, né? Uma genialidade tão enorme, tudo tão... que eu acho que a gente não conseguiu entender muito bem aquele homem, aquela sociedade, aquele contexto, a produção dele. Enfim, mas é muito interessante ver esses primeiros trabalhos, que eu acho que ajuda a trazer, né? A gente dá um certo alimento aí para esse tipo de discussão, né? Será que o que já vem com a gente, o que a gente desenvolve ao longo da vida, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de terem conhecido essas primeiras obras conhecidas desses grandes artistas. Mais uma vez peço o like, mais uma vez peço que assinem o canal, caso não tenham ainda, né, não sejam assinantes, caso não tenham se inscrito, e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!